a carne de boi, o peixe, o frango. E a questão, muita gente acha que fazer dieta é caro por conta de alguns alimentos muito inacessíveis, mas a base da alimentação é essa. É um inhame, é uma macaxeira, é um ovo, é uma fruta, é uma verdura. Se a gente tiver condições de organizar melhor isso no nosso dia a dia, eu sei que para todo mundo isso é às vezes um pouco inviável, mas não é impossível. Às vezes compra uma Coca-Cola, um biscoito, salsicha, compra alguma coisa que não é tão legal, acaba sendo caro também e não faz bem para a saúde. Hoje estamos conversando com Carolina, que é nutricionista, mas se você quiser também tirar o microfone, fica bem à vontade, né? Para ficar bem à vontade aqui o nosso entrevistado, ele fica bem à vontade quando ele bem quiser. Agora, Carolina, por que é que quando a gente vai buscar ali nas redes sociais, até pessoas, né, profissionais da sua área, classifica que a Coca-Cola pode-se dizer que seria o pior refrigerante? Então, não só a Coca-Cola, como demais bebidas, como refrigerante de Fanta, Guaraná, seja o que for, tem uma quantidade muito grande de açúcar ali nestes alimentos, são processados. Então, numa latinha de Coca-Cola, você encontra ali cerca de 8 a 10 colheres de sopa de açúcar. O que a gente trazendo, Júlio, para a nossa realidade hoje em dia, estes alimentos processados, industrializados, eles baixam a nossa imunidade. Ou seja, você tem alguns alimentos que vão fortalecer a sua imunidade, a defesa do seu corpo, e outros alimentos que vão baixar a defesa do seu corpo. E a Coca-Cola, os embutidos, os processados, estão nesse universo de alimentos que não são tão legais para a nossa saúde. Resultado disso, né, Carolina? Tá aí um povo muito obeso, né? Acima do peso. Agora, é fácil a gente driblar essa situação toda de alimentação que é pobre em vitaminas, em sais minerais e carboidratos, para as pessoas que nesse momento estão acompanhando aí, que eu tenho a certeza que Dona Maria, seu José, que está acima do peso, né, precisa saber dessas informações. Então, fácil não é, mas também não é impossível nem tão difícil. Então, equilíbrio, como eu falo, equilíbrio é tudo. Então, você vai diminuindo as quantidades de comida que você coloca no prato, vai melhorando as escolhas, como eu já citei alguns exemplos, né? Diminuindo os processados, os alimentos embutidos, enlatados, e vai colocando alimentos de melhor qualidade, como os alimentos mais simples, como inhame, uma batata, uma macaxeira, um ovo. Vai colocando uma verdura quando puder. Isso aí já vai melhorar muito. Diminuir a compra de embutidos como salsichinha, mortadela, diminuir o uso de óleo, reduzir o uso de óleo, de margarina. Isso tudo já vai ajudando muito também, Júlio. Estamos hoje conversando com essa grande profissional, Carolina, que é nutricionista, inclusive ela responde também pelo município de Lagoa do Tenha aqui, junto com a Alda Cruz, né, que já veio para cá para esse programa já, e elas dizem que fazem uma dupla perfeita ali para dizer aos alunos, né, aos professores que se alimentar bem, faz bem, e elas é quem determina ali o cardápio escolar da merenda de Lagoa do Tenha, não é mesmo, Carolina? Isso. E como eu estou aqui representando o Minuto Saúde, né? A gente veio falar um pouquinho hoje também com relação à imunidade, Júlio. Como eu falei antes, a gente está nessa situação de pandemia devido ao Covid-19, ao corona, e a gente sabe que a defesa do nosso corpo, o nosso sistema imune, ele é o que vai defender a gente de doenças, seja corona, gripe, resfriados, vai defender nosso corpo de infecções e de demais doenças. Ele vai estar bem preparado ou não, dependendo da nossa alimentação. Ou seja, não estou aqui dizendo que se você for bem nutrido, você jamais vai pegar corona. Não, não é isso. Se você, Júlio, se alimenta bem, faz exercício físico, dorme bem, é controlado emocionalmente, ou seja, não é tão estressado, não é tão aperreado, não se estressa com tudo, você tem uma boa noite de sono. Então, você pode passar por uma situação até de pegar o corona, só que você vai sair de forma mais branda. Então, no seu organismo, ele vai reagir de uma maneira mais branda. Diferentemente de pessoas que não têm tanto cuidado com a alimentação, são obesos ou
têm dificuldade já com a imunidade, não trabalham tão bem esse sistema imune, não comem tão bem. Aí essas pessoas, elas realmente podem ser acometidas de forma mais agressiva, seja pelo corona, seja por outros vírus ou outras doenças que podem atingir o nosso corpo. A gente vê que muita gente que fazia suas caminhadas, né, buscaram parar por causa dessa pandemia. E agora? Então, com relação a exercício físico, é super importante aliar o exercício com uma alimentação balanceada. Isso fortalece o nosso sistema imune, a nossa defesa do nosso corpo. Se você treina, se você caminha, se você dança, se você corre, tenha certeza que o seu corpo ele vai responder melhor a qualquer doença que aparecer. Se você, junto com isso, se alimenta bem. Então, estamos numa situação que não é recomendado estar na rua. Então, todo mundo fica em casa. Vamos fazer exercício em casa. Eu até ontem Tem sempre um jeitinho, né, Carolina, de fazer alguma coisa, você se movimentar. Você está preso, mas a sua casa, né, é o limite que dá para ajeitar um pouquinho. Exatamente. Eu tiro como exemplo, tem muita gente que está em casa e está treinando, que nunca treinou, que nunca fez nada de exercício e hoje em dia está fazendo. Por exemplo, ontem eu peguei uma garrafa de refrigerante, enchi de água, peguei um cabo de vassoura e fui fazer um exercício. E outras pessoas podem em casa usar o que tem. Tem um cabo de vassoura, tem 1 quilo de feijão, tem uma garrafa com areia. Faz exercício em casa. Ou até mesmo não tem nada disso. Faz exercício com o próprio corpo. Vai pular, vai dançar, vai se movimentar. Porque se você ficar em casa só parado, só comendo, só deitado, pensando besteira, pensando negativo, não vai dar certo, porque isso também afeta o nosso sistema imune, a nossa defesa. Como vai poder queimar as gorduras acumuladas, né? Exatamente. E lembre também as pessoas que não frequentam as academias devido aí à pandemia, né? De lembrar também, porque muitos ali aprenderam a fazer exercícios importantes do músculo. É importante estar ciente que você também pode fazer isso em casa, Carolina? Pode fazer em casa. Então, respeitando os limites, eu não sou profissional de educação física, mas eu posso falar aqui também, que eu sou nutricionista esportiva, que a gente tem que respeitar o limite do nosso corpo, ou seja, eu nunca fiz nada, então eu vou começar a fazer 2 horas de exercício sem parar, sem descanso, um exercício bem pesado. Não é assim. Então, você vai aos poucos. Junta com isso a dieta, então a alimentação balanceada. Então, se antes eu comia 4 pães, então eu vou procurar comer 2. Se eu comia uma margarina, passava 2 dias na minha casa, então eu vou tentar trocar, se não puder comprar uma manteiga, mas aí eu vou diminuir essa margarina. Se uma lata de óleo, eu passava 1 semana, vou tentar passar 15 dias, 20 dias, tá entendendo, Júlio? Então, assim, a gente pode fazer algumas mudanças em casa, que pequenas mudanças fazem a diferença no final das contas. Muitos perguntam, a solução mesmo é você comer de tudo um pouco ou comer do que realmente te faz bem? Equilíbrio. Então, assim, você pode comer de tudo um pouco, desde que não seja exagerado. Então, nunca mais eu vou poder comer um doce. Não, não é isso. Nunca mais eu vou poder comer um chocolate. Você pode. Agora, evite estar fazendo isso todo dia, toda hora, porque tem gente que realmente troca a refeição por besteira, por alimentos que não levam nenhum bem para a nossa saúde. Não tem vitaminas, não tem minerais. Puxando esse gancho aqui para o que a gente está vivendo hoje em dia. A gente precisa de uma alimentação balanceada que garanta que o nosso corpo ele tem a capacidade de nos defender desse vírus. Então, o que é que a gente pode estar comendo? Eu já citei alguns alimentos que foram os carboidratos, inhame, batata, macaxeira, isso aí acho que já está todo mundo em casa ciente. Ovo, peixe, frango, carne, você pode estar criando receitas, faz uma sopa, faz um omelete, vai criando receitas em casa para não estragar a comida também e tá colocando esses alimentos de melhor qualidade. Coloca as sementinhas, então, semente de girimum, que muita gente joga fora, é muito potente para a nossa imunidade, porque tem zinco, tem selênio ali. Um suquinho de limão, que é rico em vitamina C, que vai ajudar na defesa do nosso corpo. Uma cenoura, um mamão, que vai ser rico em vitamina A, vai também ser defesa para o nosso corpo. Um feijão, que é rico em ferro, um fígado, também é rico em ferro, defesa para o nosso corpo. Então, assim, veja que esses alimentos que eu citei, todo mundo conhece, né, Júlio?
Isso, olha, a mulher que realmente é preparada. Eu costumo chupar laranja Certo? e eu tenho observado que muitos chupam laranja e faz somente sugar o próprio caldo. Eu Certo. não. Eu consumo toda a laranja, menos a casca, né? Aquela casca verde, que também até tem a sua utilidade, mas laranja, para mim, ela não escapa quase nada. Eu consumo ela, 95% da laranja, é, eu realmente tenho essa alegria de consumir. Eu estou fazendo bem? Tá certíssimo. Na laranja, bem como em outras frutas, elas são ricas em fibra. Então, aquela pele da laranja, você tem muito mais fibra ali, inclusive para o seu Ajuda até o intestino, intestino, né? isso, para o intestino, do que você só chupar o caldo ou só tomar o suco. Então, reaproveite o alimento todo, minha gente. E outra coisa que que eu não falei aqui, muita gente está com dificuldade em casa, tenho certeza, com a mudança de rotina, com o estresse de evacuar, de ir ao banheiro. Então, gente, vamos procurar beber mais água também, comer fibras, como o Júlio falou. Então, tem o mamão, tem a laranja. Vamos comer alimentos saudáveis. Não adianta estar só comendo massa, sem beber água, sem comer uma fruta, sem comer uma verdura. Então, tem que ter esse equilíbrio aí. Algumas pessoas aqui nas redes sociais da gente, Carolina, a gente tinha reiniciado justamente, foi a live um tempo atrasado, porque acho que deu problema. E muitos não pegaram as suas falas de início, que falaram da sua origem. E muitos perguntam, Carolina, eu quero saber da sua origem, de quem você é família, e há quanto tempo você realmente está na sua profissão. Parabéns aí para você pela sua desenvoltura nas palavras sobre esses assuntos tão importantes para o dia de hoje, né? Então ela já falou de quem é filha, de quem é de qual família passa, mas não custa nada repetir, né, Carolina? Tá certo. Boa tarde para quem está chegando agora. Sou Carolina, sou filha de Joca e de Madalena. Sou formada há 10 anos em nutrição, sou nutricionista clínica e esportiva. Resumindo aí, né, da vida profissional. E ela falou que ela já está há 10 anos com essa profissão dela, e você vê que ela tem aí o rostinho de uma adolescente, né? Adolescente, 15 anos. Tem aqui algumas perguntinhas, Júlio, também de internautas, Podem mandar, Carolina, perguntas, pessoal, porque eu puder ajudar, a gente vai trocando ideias aqui. Vamos aproveitar, né, que não é todo dia que nós temos uma nutricionista do gabarito de Carolina aqui no nosso programa. Mas para emagrecer, é preciso comer várias vezes ao dia? Não. É preciso respeitar o que o seu corpo fala. Nem é para ficar comendo o tempo todo, mas assim, você pode ter uma diferença, um espaçamento de tempo, pelo menos de 3 em 3 horas. Só que assim, é de 3 em 3 horas alimentos balanceados, não é de 3 em 3 horas grande quantidade, entendeu? Então assim, as 3 refeições principais, café da manhã, almoço, jantar, lanches no intervalo, caso você queira fazer, possa fazer, é interessante. Então nesses lanches incluir uma fruta, chá, incluir um iogurte, incluir alguns alimentos como as fibras que eu falei, linhaça, chia, aveia, granola, também você pode estar incluindo aí nos lanches, mas o principal é que, assim, no final do dia, você não exagere. Então, você tem que gastar mais e comer menos para emagrecer. Então, se você está em casa só parado, só comendo, tem que ter esse equilíbrio aí nas quantidades, porque senão não emagrece, né? A gente está vivendo essa transição do verão, inverno, né? Isso. O inverno aí, chuva, dá uma chuvadinha hoje, né? Amanhã já não chove, no outro dia chove 2, 3 vezes. Mas como fortalecer o sistema imunológico da criança e do idoso, né? Que são os alvos principais da gripe e do resfriado? Então, como o Júlio bem falou, estamos nessa transição de estações. É comum, nesse momento, ter pico de gripe, de resfriado, de rinite, né, de infecções do trato respiratório. O que é que acontece? Tem alguns alimentos, Júlio, que vão ajudar a fortalecer nossa imunidade. Muita gente já conhece alguns, como, por exemplo, o gengibre, a canela, o anil estrelado, o limão, o açafrão da terra. Esses alimentos, eles ajudam muito na questão de doenças do trato respiratório, como rinite, sinusite, gripes e resfriados.
gripes e resfriados, a gente sabe que é através de vírus, mas o nosso corpo funcionando melhor, o sistema imune funcionando melhor, vai passar por essa gripe, por esse resfriado de forma mais branda. E balancear a alimentação. Por outro lado, quando a criança, por exemplo, come muito biscoito recheado, salgadinho, embutidos como a salsicha, isso vai baixar o sistema imune dela. Então, é uma criança que gripa muito, que resfria fácil. Então, as mães, os pais em casa tenham esse cuidado. Com relação aos idosos, a mesma coisa. Então, está sempre oferecendo alimentos de melhor qualidade aos idosos, porque precisam disso, né? Desses alimentos de melhor qualidade, uma sopa, uma papa. Está oferecendo ali alimentos mais balanceados. E para os adultos, uma alimentação, como eu falei, saudável, balanceada, evitando excesso de fritura, de gordura, de açúcar, excesso de processados, porque tudo isso vai afetar a imunidade se a gente comer demais. Temos aqui a Silvana, a Certo. popular Vaninha, gente de saúde, conhece? Conheço, Vaninha. E ela parabeniza você. Carol é espetacular, parabéns para ela. Obrigada, Vaninha. Gente da gente, tem um abraço para Vaninha, seus filhos também, João, Glória e Vitória, aí no bairro da Vila Boa Esperança, acompanhando o programa. Isso. Temos aqui a Célia, ela pergunta: as dietas da moda, como a dieta da sopa e da proteína, são mesmo eficientes para perder peso? Então, as dietas da moda, neste momento, quem foi que perguntou? Célia. Célia, ter cuidado nesse momento, dietas muito restritas, ou seja, que você fique muito tempo sem comer, porque isso vai baixar a nossa imunidade. A dieta da sopa, por exemplo, é uma dieta que você vai perder peso, basicamente porque você perde água, né? O corpo ele dá uma secada assim de água, você perde mais água e músculo. Então, tem que ter cuidado nessas dietas que são sem comer nada, sabe, Júlio? Porque você depois pode ganhar peso, o dobro, e você pode baixar o sistema imune. A dieta da proteína é uma dieta que ela é aplicada em alguns casos, tem seus benefícios, mas é de caso para caso. Então, no geral, é bom juntar essa proteína com os carboidratos bons, que eu falei, que são inhame, batata doce, macaxeira, os alimentos integrais, entendeu? Então, não excluir totalmente esses alimentos mais saudáveis, e sim balancear. E nesse momento, muito cuidado com essas dietas da moda, porque pode afetar o nosso sistema imune, tá? Eu já vi algumas publicações nas redes sociais, umas dizem: olha, comer arroz engorda, olha, comer macarrão engorda. Na verdade, o que engorda mesmo? Então, nenhum alimento tem o poder de engordar ou emagrecer sozinho. Então, se você comer arroz todo dia, mas for uma quantidade pouca, for balanceado, esse arroz for acompanhado com uma carne magra, com uma verdura, tenho certeza que ele não vai lhe prejudicar. Agora, se você comer 7, 8 colheres de arroz com macarrão, com farinha, com pouca verdura, com um embutido, com uma carne mais gorda, fritura, tenha certeza que esse arroz vai atrapalhar, sim. O importante é a gente balancear a quantidade. A mesma coisa é o macarrão. Então, não é obrigado você deixar de comer macarrão, mas você aprender a comer macarrão pouco, na quantidade adequada, e que não seja em excesso. Porque nenhum alimento é vilão ou mocinho que vai engordar ou emagrecer você sozinho. Hoje, conversando aqui com Carol, né? Carolina, nutricionista, né? Hoje estamos falando aqui de nutrição, de sistema imunológico também, e muita gente parada em casa, comendo também muito, mas tem aqueles também que têm a consciência de querer emagrecer, mas de repente, né? Tá aí nessa situação, mas tem aqui uns questionamentos, Carolina, que diz: olha, evitar o jantar ou fazer jejum ajuda a perder peso? Meu nome é Carlos Antônio, eu estou nesse dilema de querer perder peso, mas eu vi que a pandemia está me impedindo. Então, Júlio, como é o nome dele? Carlos Antônio. Carlos, vê só, o jejum é uma prática. O pessoal gosta muito de perguntar sobre jejum. O jejum, Júlio, é o seguinte: você passa um tempo sem comer, um período do seu dia sem se alimentar. Por exemplo, você come às 8 da noite e você só vem almoçar de meio-dia. Então, esse outro período você passa sem se alimentar. Durante esse período, o seu corpo ele vai precisar queimar gordura, ele vai precisar ter uma fonte de energia
Isso vai fazer com que você emagreça. É muito bom o jejum para emagrecer, só que é o seguinte, você tem que saber quantas horas você vai fazer depois que você sair do jejum. Não adianta ficar 14 horas em jejum e quando terminar você comer um bolo todo, não tá entendendo? Um cuscuz inteiro. Um cuscuz inteiro, uma bolsa de pão toda. Não é assim. Você tem que sair do jejum e se alimentar de forma balanceada ao longo do dia. E o jejum, ele é tratamento para compulsão alimentar, ou seja, tem gente que não se controla comendo, quando faz jejum se controla, ajuda na perda de peso, na redução de gordura do corpo. Então, o jejum, ele sendo bem aplicado, uma estratégia bem aplicada, ele tem resultado, sim. Tem aqui o ouvinte, você vê que o ouvinte é bem interativo, né? Pode falar. E esse ouvinte, ele mandou apenas a imagem, né? Para saber se tá comendo bem. Manda aí, deixa né? eu ver. Eu quero que você, ouvinte, mandou aí a sua... O prato foi do almoço. O seu prato, né? Que ela preparou ali um almoço. Estamos na hora do almoço, né, minha gente? Preparou ali o almoço, aí disse... É Cida, né? Cida disse, esse prato aqui, que quem vai ver é somente a Carolina. Cida, tá muito balanceado. Parabéns, um prato colorido. E é isso que eu falo. Descreva o que tem nesse prato. Nesse prato tem, gente, couve, tem umas verdurinhas que eu acho que é cenoura, chuchu, tem um arroz que tá bem amarelinho, talvez tenha até açafrão nesse arroz, não sei, e um bife acebolado. Então, nesse caso, o prato tá super balanceado. O prato para o almoço está ideal. Adequado, está muito adequado. Então, assim, o prato brasileiro, feijão e arroz, nota 10. Só a gente ter cuidado na quantidade. Uma proteína, que no caso pode ser carne, pode ser peixe, pode ser frango, pode ser ovo. No caso aí, tem as verduras, tem legumes, tem verdura crua e tem verdura cozida aí, pelo que eu tô vendo, então tá super balanceado. É um prato ideal. Eu não vi a foto de Cida, não sei o peso dela, mas pelo que Cida está apresentando aí, o sistema imune dela provavelmente é um sistema imune que sai na frente, porque a defesa do corpo dela tá aí nesse prato. A gente começa a defender o nosso corpo, a nossa saúde, com o prato, né, a comida. Então, tá um prato super bem representado. Então, não podemos dizer que é mito, né, Carolina? A gente se alimentar bem para ter um sistema imunológico que tem uma defesa extraordinária. Isso, exatamente. Porque é o seguinte, nosso corpo tem uma defesa. Então, imagine que seja um exército. Ele tem um exército, uma linha de frente e os outros soldados, eles vão estar ali para nos defender. Se esses soldados, imagine que eles são soldados fortes e resistentes, ele pode até perder uma batalha, mas ele não vai perder a guerra. É isso que a gente tem que fortalecer, a nossa alimentação. E a nossa amiga Cida, ouvinte, internauta que está nos acompanhando, ela mandou um prato também muito bonito, com muita cenoura, com pepino, né? Temos aqui um prato muito bonito. Olha aí. Outro ovo também, prato, né? Outro prato já, né? Pronto, já tem aí outro... Foi de ontem isso aí. Foi de ontem. Então, Cida colocou pepino, colocou o ovo, que como eu falei, o ovo é uma ótima proteína, gente. É barato, é em conta. Eu adoro, assim, fazer receitas com ovo. O ovinho cozido, o ovo mexido, um omelete. Ovo é nota 10. Pronto, rico em gordura boa, em vitaminas. Muito bom. Obrigado, Cida, pela sua participação. Cida, obrigada pela no participação. nosso programa, interagindo com a gente muito aqui. Muito bem seu prato. É isso, e tem que ser assim mesmo, né? Temos... Agora, eu vou dizer no meu caso também, que eu também não estou assim na medida do peso, viu, minha querida Carolina? Agora, só que eu passo também um determinado tempo sem comer, e quando eu vou me alimentar também eu não vou colocar um prato gigantesco. Né? O problema está onde aí? Porque, exemplo, eu me alimento durante a manhã, que às vezes também é desregular, mas eu me alimento de manhã, à tarde e à noite. A minha última alimentação é justamente entre 5 e 7 da noite. E só passo a me alimentar de novo a partir das 8h30, 9 horas da manhã. Imagina, né? Eu tenho, parece que meu sistema aqui para fome demora demais para aparecer. Né? O que pode estar acontecendo você não pode não estar praticando exercícios, esses alimentos. Faço caminhada, depois paro. E a caminhada, se não for bem feita também, ela é um exercício. Estou já me consultando com ela. Olha, eu estou consultando online, porque não estou conseguindo atender presencial, então no momento estou consultando online.
Mas, assim, pode ser no teu caso, Júlio, que esse prato que você come 3 vezes ao dia, pode ser que esteja em exagero também, né? Não sei como é que tá a quantidade de comida e o gasto, que você pode não estar gastando energia suficiente para a balança baixar, né, no peso. Então, vou seguir as suas recomendações a partir de hoje. Ótimo. Olha, temos também uma ouvinte que diz, olha, eu me chamo Caroline, né? Quase minha xará. Ah, rapaz, ela mandou para você aqui, né? Ela disse, olha, Caroline, eu sou minha Caroline, né? Eu pensei que era Carolina. O meu é Carolina. Então ela disse, Caroline, meu nome é Yasmin Gabriele, certo. De 11 anos. Oi, Yasmin. Todos os dias após o almoço eu como só tomate. É bom ou ruim para a saúde? Após o almoço só come tomate? Só tomate. Ela almoça, só, né? Almoça e come tomate? Ela disse após o almoço, aí acho que o lanche dela da tarde vai ser tomate. O lanche da tarde deve ser tomate. Então, Yasmin, não tá errado. O tomate, ele tem vitaminas, é rico também em licopeno, que é um antioxidante, como é que eu posso dizer? É um ativo que tem lá no tomate que vai ajudar a defender nosso corpo, prevenir e melhorar o tratamento de câncer, no caso. E é um alimento que tem baixíssima caloria, então é um alimento bem saudável. Se Yasmin gosta de lanchar tomate, por que não lanchar tomate? Então, é o que você gosta também, que a gente pode estar contemplando aí. Então, tá super tranquilo. O Sebastião Silva, ele pergunta, olha, deixa eu ver aqui, pronto. Dormir mal ajuda a ganhar peso e comer demais significa que eu esteja ansioso com algum sintoma de ansiedade grave? Então, tocou num ponto bem pertinente, bem importante com relação ao sono. Privação de sono, ou seja, você dorme, mas não dorme tão bem ou tem insônia, isso prejudica sim o nosso organismo na questão da perda de peso e também da imunidade. Baixando a imunidade, facilitando que você ganhe peso. Porque no nosso momento de sono, né, no nosso descanso, o corpo ele libera alguns hormônios e diminui outros. Quando há esse desequilíbrio desses hormônios do sono, no outro dia você pode acordar mais estressado, mais cansado, pode tender a comer mais. E o nosso corpo ele fica com essa desordem nos hormônios, fazendo com que ganhemos peso quando a gente não dorme bem. Outra coisa é a questão da ansiedade. Para os ansiosos e para as pessoas que têm insônia, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Então, pessoal, anotem aí. A faxina do sono. O que é a faxina do sono? Sabe, Júlio, o que é a faxina do sono? Não sei, não tenho ideia, quero saber também, tô curioso. Faxina do sono. Então, assim, anoiteceu lá fora, em casa também você não deve estar com as luzes tão altas. Por exemplo, então você tem 3 lâmpadas na sala. Desliga, deixa um abajur ou deixa a luz que tenha a iluminação mais fraca no seu quarto. Também você pode ligar uma lanterna ou uma luz mais baixa, diminuir a luz do telefone, diminuir a luz da televisão, para não ficar com essa luz forte, porque vai deixar a gente mais ativo, e aí o hormônio do sono, que é a melatonina, mas que assim, é importante saber que existe um hormônio que vai sinalizar, vai dizer, tá na hora de dormir. Então, se a gente ficar muito ativo, com essa luz muito alta, o sono não chega. Outra coisa, com relação a alimentos energéticos, ou seja, se você tem dificuldade de dormir e toma um copão de café depois das 6 da noite, então provavelmente você não vai pegar no sono tão bem. Se você não dorme tão bem e você come muito chocolate à noite, também você pode não dormir tão bem. E se você também fizer exercícios físicos muito perto da hora de dormir, pode ser que você também não descanse bem. Então, a faxina do sono, que a gente pode dizer é diminuir as luzes, né? Luz de telefone, luz de casa, evitar café e alimentos energéticos à noite, certo? E evitar ficar muito agitado à noite. Então, faz um exercício ali mais leve, ouve uma música, alguma coisa mais suave, toma chá, certo? Tem o chá da folha de maracujá, camomila, mulungu, casca de laranja. Então, quem tá com dificuldade no sono, eu posso dar essas dicas, que realmente são chás muito bons. Então, eu vou repetir aqui os chás, porque eu sei que muita gente tá em casa com essa dificuldade. Então, casca de mulungu, camomila, maracujá, a folha, melissa,
erva doce, capim-cidreira, e evitar café em excesso, evitar grandes volumes de comida também antes de dormir. Pronto, temos aqui outros internautas também acompanhando. Aldilene, Lucas Eduardo, Eliabe José, Dalva Pereira, está acompanhando aqui pela rede social Facebook. Um abraço para todo mundo. É conhecida essa Dalva. Temos também aqui Aldilene Maria Bis. Olha, no almoço, pode colocar limão nas verduras? Pode e deve. Com relação aos temperos, domingo a gente comemorou, o Ministério da Saúde comemorou o dia... E o limão, inclusive, é um alimento super completo, né, minha querida Carolina? Domingo a gente comemorou o dia de controle da hipertensão arterial. E uma das dicas que são bem importantes é com relação aos temperos. Você pode diminuir o uso do sal colocando o limão, porque ele ressalta, ou seja, melhora o sabor da comida, que você temperar ali com limão, você temperar com ervas como orégano, salsa, manjericão, temperar com pouco sal e mais ervas e limão, dá super certo. Então a comida fica saborosa sem ter tanto sal. São aqui pela sua Itaim FM 12h39. Daqui a pouco nós temos que encerrar aqui a participação da Carolina. Tá tão gostoso o papo, mas ela também tem as suas atividades, né? Precisa retomar. Eliabe José Abis, que tá com a sua família acompanhando o programa, tá gostando do programa. Ele, Danúbia e Miguel aí no bairro da Vila Boa Esperança. Obrigado pelo carinho, pro pessoal, né? Da Vila Boa Esperança. Eu sempre fui contra, Carolina, a pessoa fazer a refeição, veja, a refeição quente e ao mesmo tempo está consumindo líquido gelado. Tá certo essa mistura? É errado, é certo? E também tem essa... temos aqui os defeitos especiais, né? Defeitos especiais. E também tem uma pergunta que tem algo a ver também com o que eu falei. Comer durante as refeições engorda? Comer, né? Durante... Beber, né? No caso. Beber. Beber durante as refeições engorda. Com relação... né? E essa questão que eu falei aí, que é para uma puxar a outra. A questão do líquido durante a refeição é a quantidade. Veja, Júlio, se você tomar um pouco de água, aqui esse copo tem 150, eu acho. Um copo pequeno de água, você pode ir acompanhar a refeição com essa água ou com esse suco, certo? Não vai fazer tão mal se você pegar uma garrafa grande ou uma poncheira, que eu sei que tem gente que gosta, e colocar muito volume. Então, isso é o que não vai fazer tão bem. Muita quantidade. Então, se for um copinho pequeno, aos poucos você vai tomando água, então o suco e vai comendo, não atrapalha tanto. O que atrapalha muito é grande volume. Então, você botar um copão cheio ou uma poncheira, que eu sei que tem gente que faz isso com excesso de líquido, aí não faz bem. O gelado com quente? Não tem problema. Tem gente que gosta, é de pessoa para pessoa, não tem nenhum, cientificamente falando... Mas faz bem ao sistema cientificamente falando, digestivo. Não tem problema. Com relação a alimento quente, muito quente, para quem tem gastrite, não é tão bom. Você comer alimentos muito quentes e depois colocar alimentos muito gelados, para quem tem gastrite, não é tão legal. Mas, em linhas gerais, não tem problema, certo? Se você for saudável com relação a isso, não tem problema. O importante é mastigar bem. Então, Carolina, foi uma alegria, né, estar aqui com você. Mas tem aqui ainda Lucas Eduardo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista de hoje. Lucas Eduardo, ele pergunta: qual o peso ideal para um homem com 1,75 m? Então, o teu peso ideal, no caso, não sei a tua idade, mas é 75, no máximo 80 quilos. Então, ficar nessa média de 75 a 80 quilos é o ideal para não ter excesso de peso. Mas aí eu não te vi, não sei teu biotipo, mas 1,75 metros de altura, então 75 a 80 quilos de peso. A Sociedade de Lagoa Tenga todinha aí ligadinha com a gente, que é o caso também da Iolanda, né? E o vereador Beto Agripino estão lá no Açude de Pedras de camarote, acompanhando o programa da gente. Seu Beto e Iolanda. Gente, eu gostaria de agradecer muito a participação aqui, agradecer a Deus primeiramente, que é quem dá a sabedoria para a gente. Enquanto profissional de saúde, gente, eu reforço as orientações, fiquem em casa,
ter uns cuidados com a higiene, a lavagem das mãos, o uso das máscaras. Eu gostaria de aqui também destacar algumas ações que a Secretaria de Saúde vem fazendo com relação ao enfrentamento da Covid-19 por parte da gestão municipal, da prefeita Graça Arruda, juntamente com Flávia, que não tem medido esforços para combater a pandemia do Covid. Então, a gente teve a implantação de 7 leitos de enfermaria na unidade mista, Josefa Cavalcante Petribu, nossa unidade mista querida. Os kits que estão sendo e foram distribuídos tanto na zona urbana quanto na zona rural, os kits com máscara, com sabão, com álcool, que é importante a lavagem das mãos, a questão da desinfecção, das barreiras que estão sendo feitas. Quem está chegando, por exemplo, na Nova Itaenga, e também na Rua do Campo, vê as barreiras semanalmente sendo feitas lá, as orientações sendo feitas pelos profissionais. Os profissionais do NASF, a quem eu deixo aqui meu grande abraço, porque estão nas ruas conscientizando as pessoas a irem para casa, a usarem a máscara, a ter cuidado nas filas, o distanciamento. Então, há também a Secretaria de Educação, que eu também essa semana vim por aqui falar um pouquinho sobre os kits de alimentação escolar, que estão sendo distribuídos hoje, o restante, mas que foram iniciados a distribuição desse kit merenda. Esse kit lanche escolar foi distribuído ontem e está sendo hoje em algumas escolas. Meu abraço também a toda a equipe da Secretaria de Educação, na professora Lenilda, os professores que estão nas aulas online, na parte também da limpeza urbana da Secretaria de Agricultura, os cuidados na feira livre, como a lavagem das ruas após a feira. Então, tudo isso, gente, são ações de combate. Não adianta, Júlio, você ficar em casa sem compartilhar isso e, por exemplo, estar na rua sem necessidade, está a prefeitura fazendo a sua parte, como a gente está vendo, a gestão, graças do Moinho, tem feito a sua parte, mas é preciso que a população se conscientize. Não adianta. A gente está falando isso, entra no ouvido e sai no outro. Então, é importantíssimo esse trabalho que está sendo feito, mas é preciso que a população continue em casa, porque a gente só vai passar por isso se todo mundo se ajudar. Então, não é a situação somente de Lagoa Itaenga, é o Brasil e o mundo. Então, se a gente não se ajudar, né, Júlio, vai ficar complicado. E lembrando, nutrição é importante, se alimentem bem, bebam água, vão descansar, praticar exercícios físicos em casa, se movimentar, cuidar da sua saúde, minha gente. Quem só pode fazer isso por vocês são vocês mesmos. Então, a gente tem que se cuidar, né, Júlio? Você falava nas suas no início do programa que você também atende online, né? Porque assim... Mas atende o público, no geral? É porque o meu conselho de nutrição liberou que eu atendesse os meus pacientes, que já são pacientes meus. E pessoas que não são pacientes, ouviu essa entrevista, assistiu, tem interesse, pode ir lá também? Pode sim. Então, eu vou deixar aqui o meu Instagram, @NutriCarolinaHelena. Então, quem tiver alguma dúvida... É só pelo Instagram? O contato é feito no Instagram. E no Instagram tem um link que você fala direto comigo. Isso, então entendeu? Repita aí o endereço. O Instagram é @NutriCarolinaHelena, tá? E aí, Júlio, eu agradeço demais, como eu falei. Caso alguém tenha alguma dúvida... e outro dia, se possível, posso voltar aqui, porque são muitas dúvidas. E foi um sucesso, viu? Obrigada, gente. O tempo não dá, o tempo é curto. Era só meia hora, a gente já passou aí mais 16 minutos do nosso tempo. Júlio, muito obrigada. Mas é isso, gente. Em nome da saúde, em nome de todo mundo que é profissional de saúde, eu peço, fiquem em casa, respeitem a todo o trabalho que está sendo feito pela gestão. Precisa que a gente dê a nossa contrapartida, que é respeitar essas normas. Pronto, falamos com Carolina, aqui de Lagoa Itaenga, nutricionista, profissional há mais de 10 anos aí, né? Tendo aí essa profissão tão honrada, e ela hoje prestou um excelente serviço a quem assistiu pelo Facebook, a quem ouviu pelo rádio e pelo nosso site. O nosso muito obrigado. Vamos aqui a um bloco de apoio cultural e daqui a pouco estamos de volta. Itaenga FM 98,5, o som